Fala galera, tudo tranquilo? Como passaram o nosso final de ano aí? Fiquei uns 2, 3 meses sem gravar vídeos, mas estamos aqui de volta e como eu falei no último estudo de Eclesiastes, vamos começar o estudo do livro de Tiago. Antes, porém, eu queria falar a respeito de alguns detalhes. A bibliografia que eu vou utilizar é Bíblia de Estudo Pentecostal, Bíblia de Estudo Genebra, Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, Bíblia de Estudo A Mensagem e o Comentário Bíblico Beacon, além daquele nosso famoso colega de todos os universitários estudantes de todas as idades, o Google. Outro ponto, eu quero começar em Tiago, eu quero fazer a sequência, depois 1 e 2 Pedro, depois 1, 2, 3 João e por fim Judas. E por fim eu quero falar, eu vou tentar não ser muito longo nos meus vídeos, mas é necessário, como são vídeos de estudo, um certo aprofundamento. E para que tenhamos esse aprofundamento necessário, alguns vão acabar ficando ali um pouco mais extensos. Tenham paciência, vamos acompanhar esses estudos. Hoje vamos começar fazendo uma introdução ao livro de Tiago. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é em relação à autoria, já é um ponto bastante controvertido. No Novo Testamento nós podemos encontrar cerca de 4 Tiagos, talvez até mais, alguns falam de outros. Mas eu quero destacar 4 Tiagos que nós temos. Primeiro, Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João. Ele, junto com João, andava muito com Pedro, que era muito chegado de Jesus. Pedro, Tiago e João no barquinho, vocês já ouviram falar essa história. E esse Tiago foi martirizado por Herodes. Nós temos ainda Tiago, filho de Alfeu, Alfeu que também é chamado de Cleopas ou Clopas. Esse Tiago também era filho de Maria, irmã da Maria, mãe de Jesus, ou seja, era primo de Jesus. Esse Tiago também era um apóstolo e era chamado de Tiago o Menor, por causa da sua estatura, coitado. Era baixinho e já tinha bullying naquela época. Brincadeira. Nós temos ainda Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago, assim como os outros irmãos de Jesus, lembre vocês que a princípio ele não acreditou muito no ministério de Jesus, mas após a ressurreição de Cristo, ele vendo toda aquela circunstância, ele passou a acreditar e inclusive teve uma posição de muito destaque naquela época, porque chegou a ser dirigente da igreja de Jerusalém. E nós temos ainda Tiago, irmão de Judas, que tem uma outra controvérsia aqui, porque Jesus também tinha um irmão que chamava Judas. E muitos dizem que esse Tiago aqui, irmão de Judas, era o mesmo Tiago, irmão de Jesus, porque esse Judas seria o irmão de Jesus. Já outros dizem que esse Judas seria um outro Judas, não o irmão de Jesus. Independente de qualquer coisa, esse Judas mencionado aqui foi o que escreveu a Epístola de Judas. Dentre todos esses, há muita divergência sobre quem teria escrito o livro de Tiago. Muitos dizem que foi Tiago, filho de Zebedeu, por causa da proximidade dele com Jesus. Outros que não acreditam que aquele Judas era irmão de Jesus, falam que foi Tiago, irmão de Judas, que escreveu. Muitos ainda afirmam que não teria sido nenhum Tiago que escreveu esse livro, mas uma pessoa qualquer que utilizou-se de uma pseudoepígrafe para poder dar valor à carta. Falou que era um Tiago para não dizer que era uma carta anônima ou que era uma carta de uma pessoa sem valor. Nós adotaremos o entendimento de que esse livro de Tiago foi escrito por Tiago, irmão de Jesus, principalmente por causa da linguagem que é utilizada no livro de Tiago. É uma linguagem muito imperativa, que demonstra que ele tinha autoridade sobre as pessoas. E essa autoridade nós sabemos que Tiago, irmão de Jesus, possuía, porque ele era dirigente da igreja em Jerusalém. Inclusive em Atos 15 vocês vão ver que ele chegou ao concílio que teve em Jerusalém, ele foi quem presidiu o concílio em Jerusalém. Por causa disso acreditamos veementemente que foi Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa epístola. Em relação a Tiago, irmão de Jesus, nós temos diversos relatos históricos. O historiador José, por exemplo, fala que ele foi martirizado. Existem outros historiadores que falam que ele apanhou até a morte, que ele foi jogado de cima como se fosse a sacada do templo, não é exatamente esse termo. Existe ainda um historiador, Egésipo, que fala que identifica esse Tiago como Tiago o Justo, porque ele seria uma pessoa muito piedosa, uma pessoa muito cumpridora da palavra de Deus e uma pessoa que tinha um apego à oração muito grande. Esse historiador, inclusive, diz
e compara os joelhos de Tiago a joelhos de camelo por causa do tanto que esse Tiago orava. O segundo ponto que eu queria destacar é em relação à data. Em relação à data, provavelmente foi escrito entre 44 d.C. e 49 d.C. Como eu já falei, esse Tiago ele foi martirizado em 62 d.C. Mas muitos acreditam que foi escrito entre 44 e 49, porque na epístola não tem nenhuma referência nem ao Concílio de Jerusalém, nem à temática que foi tratada no Concílio de Jerusalém. Por isso, e como esse concílio aconteceu em 50 d.C., muitos acreditam que essa carta foi escrita antes desse concílio. De qualquer forma, provavelmente essa é a carta, é o livro mais antigo do Novo Testamento. Entre todos os livros do Novo Testamento, lembrando que o Novo Testamento não está organizado de forma cronológica, mas temática, entre todos os livros do Novo Testamento, Tiago provavelmente é o mais antigo. Temos algumas curiosidades que podemos abordar ainda, falando que esse livro, ele, além de ser uma epístola, uma carta, ele foi escrito na forma de um sermão, ou seja, algo para ser lido em voz alta no público. E o livro só fala 2 vezes o nome de Jesus, mas traz diversos ensinamentos de Jesus. Inclusive, nós podemos ver dentro do livro cerca de 15 menções ao Sermão da Montanha de Jesus. O livro tem 108 versículos e a metade desses versículos são mandamentos, tem um teor imperativo, ou seja, é uma chapuletada atrás da outra que Tiago vem para nós. Por fim, eu queria tratar a respeito do propósito, do tema do livro. O propósito e tema, eu quero que vocês pensem o seguinte: vocês já viram aqueles comerciais de shampoo? Que aparece aquela mulher com os cabelos esvoaçantes e tal, aí a pessoa vai lá, compra o shampoo, não deu certo no meu cabelo. Ou então vê aquelas propagandas do Polishop e tal, vai resolver sua vida esse produto, vai lá com o produto não faz o que a propaganda dizia que ele faria. Ou ainda políticos, aqueles políticos que prometem mundos e fundos, mas no máximo que alguns ainda ganham um pão com mortadela, né? Não cumprem nada. Dentro das igrejas, dentro do meio cristão, nós temos muitas pessoas que fazem isso, falam de Jesus, falam da palavra dele, fazem muitas referências, mas as suas atitudes contradizem aquilo. Ou seja, eles fazem uma propaganda falsa, porque você imagina uma pessoa que nunca teve contato com Cristo, você fala uma coisa para ele e vive outra. Então aquela pessoa vai ser enganada, ela vai falar, mas que evangelho é esse que ele está me trazendo? E é isso que Tiago vem combatendo de forma muito veemente no seu livro. Ele confronta esse conflito dizendo que não é suficiente falar da fé cristã, mas é necessário vivê-la. Muitos, por exemplo, pregam a salvação e a transformação de vida, mas são os primeiros que falam que bandido bom é bandido morto. Critica corrupto, mas não tem problema se for eu a ficar rico às custas da igreja. Falam de Jesus, que foi um homem que em toda a sua história sempre andou com pessoas impuras, com pecadores, mas eles falam de Jesus, mas ao mesmo tempo não tem coragem de pregar para algumas parcelas da sociedade, porque eles julgam que aquelas parcelas são pecadoras demais para ouvir a palavra. Ou ainda falam de amor e que maior exemplo de amor que o próprio Jesus, que quando estava ali na cruz sendo crucificado, olhou e falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas esses que falam de amor têm uma facilidade tremenda de agarrar um ódio dos irmãos, dos companheiros, tem uma facilidade de matar os outros com a língua impressionante. Então são pessoas que falam uma coisa, mas a sua atitude o contradiz. É disso que Tiago vem tratando de uma forma muito forte. Ele vem demonstrando que uma fé genuína inevitavelmente produz boas obras. Então vamos nos engajar no estudo de Tiago, vamos nos aprofundar no estudo da palavra, mas sobretudo vamos viver a palavra. Vamos viver essa palavra em nossas vidas, para que as pessoas que olham para nós notem com muita clareza o que é o Evangelho, que a nossa vida pregue mais do que as nossas palavras. Deus abençoe a todos, nos acompanhe nesses estudos. Amém.